Queridos, boa noite, graça e paz. Mais uma noite, né? Sendo que hoje na segunda-feira, porque ontem eu tive um problema aqui com luminosidade e não pude fazer o vídeo ontem devido à iluminação. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor me abençoou e aqui estamos. É a nossa lição 11, que diz a preparação e escolha de líderes para a igreja. Versículo-chave está em Atos 13:2, que diz o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E nós vemos, queridos, que agora vamos ler na Bíblia aqui, e disse o seguinte, é o mesmo versículo, mas eu quero trazer para vocês algo mais inerente à liderança da obra. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Primeiro eu quero dizer que você é chamado. Então, jejuando e orando no versículo 3, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Por que eu estou enfatizando isso, queridos? Eles estavam servindo. Eles estavam servindo. Mas, na verdade, queridos, eles serviam, mas eles estavam em preparação. Eles não estavam só servindo, eles estavam em preparação. Então, quando nós vemos esta preparação, porque estar preparado se faz necessário. Porque sem preparação, nós não iremos a lugar nenhum. E vemos que dentro do contexto bíblico, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos que Deus não chamou nenhum preguiçoso. Deus não chamou aquele que tem finanças. Deus não chamou aquele que somente ia à igreja. Todos aqueles que foram escolhidos para trabalhar com o Senhor, eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando. Portanto, o que quer dizer que Deus ele não escolhe aos preguiçosos, ele não escolhe aquele que tem finanças para dar um bom dízimo ou para dar uma ótima oferta, mas Deus chama aqueles que estão preparados para serem usados por Ele em detrimento da obra. Esta é o ápice do chamado. E vemos que, dentro da introdução aqui, certa feita um homem perguntou ao grande evangelista Billy Graham
sobre qual foi o segredo do ministério de Jesus. Ao que lhe respondeu: o segredo de Jesus é que ele se preparou 30 anos. Não foram 30 dias. Não foi um ano, 6 meses. 30 anos ele se preparou para em 3 anos ele pôr em prática. E ele havia necessidade disso? De se preparar 30 anos? Mas para nos dar o exemplo, ele se preparou 30 anos para servir efetivamente. O que não quer dizer que antes desses 30 anos ele não estava servindo, ele estava servindo. Com 12 anos ele já estava servindo. Esta resposta já é bastante esclarecedora, pois mostra que uma liderança profícua, ou seja, eficaz e sólida, é forjada na preparação. Influenciada pelo ritmo de mercado que exige uma urgência na preparação de mão de obra, a igreja contemporânea tem sido não poucas vezes mal-aventurada na escolha e preparação de suas lideranças, o que gera um efeito de desgaste espiritual para a pessoa que não estava habilitada a assumir tal missão e até para o próprio rebanho. Uma liderança mal preparada, as ovelhas vão sofrer, as ovelhas vão morrer, as ovelhas vão desanimar, porque a liderança não foi preparada para conduzir o rebanho. Ou por outras, ele não se importa em se preparar para conduzir o rebanho. A preparação. Todo trabalho, seja ele de ordem secular ou eclesiástica, requer uma prévia preparação da parte daquele que o exercerá. Alguém que almeja ser médico tem que estudar arduamente para entrar em uma faculdade e durante cerca de 6 anos fica em uma sala de aula para receber o ensino que o habilita a cuidar de pessoas. Não obstante o tempo dispensado com os estudos, um bom médico não será avaliado pelo seu conhecimento acadêmico, mas pela sua efetividade nos hospitais. Na recomendação de um medicamento adequado, na percepção dos reais problemas do paciente. Se a exigência para o cuidado com o corpo é tão grande, quanto mais será a que se deve a prestar cuidados para com a alma humana, pois o Evangelho visa o homem todo, corpo, alma e espírito. Até porque nós somos triunos e na condição de triunos não pode cuidar de um lado e deixar o outro. Tem que cuidar das 3 partes. Todos os líderes de uma igreja, seja o pastor, os líderes de ministérios, departamentos, os levitas, que os responsáveis pela administração precisam ter
uma boa preparação, pois Deus, ao longo da narrativa bíblica, mostra que não escolhe pessoas despreparadas para realizar sua obra. Ou seja, a liderança, ela não pode escolher pessoas pela empatia. Elas precisam orar, jejuar, para que as pessoas sejam alcançadas. As pessoas, prepará-las para que elas possam serem escolhidas pelo Espírito Santo para serem admitidas ao corpo de oficiais. O versículo que foi lido, que é o versículo-chave, eles estavam servindo, eles estavam trabalhando, e ao mesmo tempo que eles trabalhavam, eles jejuavam. Eles não estavam de qualquer maneira. E aí o Espírito Santo sinaliza para a liderança que apartasse, ou seja, para que separasse a Saulo e a Barnabé. Dois homens que estavam preparados para a grande missão. E Barnabé seria, a princípio, o discipulador de Saulo. E quando Saulo já está preparado para dar continuidade à missão, eles se separam. Eles se separam. Saulo e Barnabé. Posteriormente, Paulo. E aí, Paulo dá sequência à missão que lhe foi dada em suas mãos. Todos os líderes de uma igreja, seja o pastor, os líderes de ministérios ou departamentos, os levitas, que os responsáveis pela administração, precisam de ter uma boa preparação, pois Deus, ao longo da narrativa bíblica, mostra que não escolhe pessoas despreparadas para realizar sua obra. Moisés já pastoreava, curava, conduzia, alimentava e protegia o rebanho de seu sogro Jetro, o que lhe conferiu uma experiência para que Deus o chamasse para ser o pastor da nação de Israel. Está em Êxodo 3:1 e 10, 17 e 18, Números 27 e 17, Salmos 77 e 20, 78 e 52. Davi cuidava das ovelhas de seu pai e depois pastoreou a nação quando de sua ascensão ao trono. 1 Samuel 16:11, Salmos 78, 70 a 72. E antes mesmo de matar um gigante, já tinha enfrentado no anonimato da vida campestre a fúria de um leão e de um urso, aos quais matou com uma coragem imensa. 1 Samuel 17, 34 e 37. E muito importante que os líderes tenham esmero e busquem fazer o melhor,
na área em que atuam, na igreja, participar de cursos, fazer um seminário, estudar um instrumento e etc. Tudo isto tem muito valor, mas não devemos perder de vista que toda a preparação não será eficiente se não houver, antes de tudo, uma vida de consagração e entrega ao Espírito Santo. Jesus já disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. A primeira pregação de Pedro levou cerca de 3.000 pessoas a aceitarem Jesus. E este resultado não adveio da eloquência, da boa aplicação da homilética no sermão, ou de uma música comovente, mas de uma experiência profunda com o Espírito Santo, que habilitou um discípulo medroso que tinha negado Jesus e inculto a proferir palavras que tocaram o coração e a mente dos ouvintes. Atos 2, 14, 38 e 41. Atos 4, 8 e 13. Os membros da igreja e os de fora percebem quando uma pessoa está preparada por ter andado com Jesus. Atos 4, 13. O apóstolo Paulo, um homem muito culto, bem preparado na lei judaica, conhecedor da cultura grega, nos fala como se portou diante da igreja de Corinto. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios 2, 4 e 5. O interessante, queridos, é que é necessário, é muito necessário que nós tenhamos essa preparação. Hoje nós temos muitas pessoas que estão em liderança, mas que não estão preparados para esta liderança. São pessoas que não estão habilitadas pelo Espírito Santo. São pessoas que abrem a mão de se consagrar. Acham que a letra vai suprir as suas necessidades. Mas, na verdade, queridos, a letra, ela não salva, pelo contrário, a letra mata. Quando a letra não está embasada pelo Espírito, quando esta letra ela não é proferida pelo Espírito. Porque o poder não está no homem, mas o poder está no Espírito, que vai colocar as palavras em nossas bocas, para que possamos fazer com que o pecador se arrependa. Então, em nome de Jesus, que esta palavra possa enraizar nos vossos corações e que você se prepare, se encha do Espírito Santo na comunhão, na consagração. É necessário se consagrar, se preparar para que o Espírito haja de maneira sobrenatural em nossas vidas. Que Deus vos abençoe e que esta palavra possa ferver no seu coração e que você, para ser um bom líder, possa primeiro estar servindo e se preparando para a glória do Senhor. Dediquem-se
E você que vai assistir, deixa o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se. Ative os sininhos para que vocês recebam. E Deus vos abençoe em nome de Jesus.